Neemias, onde fica isso, pastor? Tem na Bíblia aí, para seus jeito. Vai pro Insta, vai procurar um negócio, resolve, daqui a pouco a gente vai ver, você vai ficar para trás. Neemias, capítulo de número 1. Fábio está dando uma dica aqui, vai até Salmos e volta, né, Fábio? Volta um pouquinho, você vai passar o Jó, vai voltando, você vai chegar em Neemias. Agora não tem muito esse negócio, né? O pessoal lá no celular procura Neemias, clicando, achou. Hoje na classe de integração, o senhor americano estava falando com eles de uma ordem bíblica diferente. Em vez da gente dizer o versículo, o capítulo e o livro para se descobrir, a gente começar a ler o texto e o pessoal descobrir onde que está. Não é fácil assim também? Não é fácil, gente. Não é fácil. Não é? Por exemplo, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Não é fácil, gente? É no Novo Testamento. Não é? Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro, bem presente nas tribulações, por isso não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, todavia, ao rio, cuja cidade alegra, um rio, cujas águas alegram a cidade de Deus, que são o que é? 46, ó. 46, é isso mesmo. Semana que vem a gente vai fazer assim, vamos começar a ler o texto de mensagem. Vai ficar todo mundo fera na Bíblia, vai ser uma bênção, não é verdade? Neemias capítulo 1. Quem achou aí, não glória a Deus, bem alto. Glória a Deus mesmo. Palavra de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu, Neemias, na cidadela de Suzã, veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. E tendo eu ouvido estas palavras, aceitei e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para acudires a oração do teu servo, que hoje faço a tua presença dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Temos procedido de todo, corruptamente, contra ti. Não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: se transgredires, eu vos espalharei por entre os povos. Mas, se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos, do teu povo, que resgataste com o teu grande poder e com a tua mão poderosa. Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e a dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem, o rei. E nesse tempo eu era copeiro do rei. Glória a Deus. Amém, queridos? Glória a Deus. Pode se sentar. Glórias ao Senhor. Fala com o seu irmão assim: compaixão. Compaixão. Glória a Deus.
próximas semanas, irmãos e irmãs, nós vamos trabalhar um pouco dentro do livro do profeta Neemias. E vocês não precisam ficar assim preocupados, que não vai ser só no capítulo 1, não, igual a gente ficou no capítulo 36 de Ezequiel, né? Mas a gente vai trabalhar alguns outros capítulos do livro de Neemias, falando sobre as marcas, falando sobre as características de uma igreja curada e tratada. Não posso perder o foco, não posso perder a visão daquilo que Deus me deu antes de eu pisar nesse lugar pela primeira vez, depois de nomear. Uma nova igreja. Deus quer uma nova igreja. E vamos caminhar pelas marcas de uma nova igreja. Uma igreja no caminho discipular, na conquista dessa cidade. Que marcas são essas? Marcas que sejam relevantes na nossa vida. Marcas que deixem realmente lembranças boas e que façam a gente viver de maneira diferente. É como Jacó. Jacó foi marcado pelo Senhor. Quando ele teve que atravessar o vale de Jaboque para encontrar-se com o seu irmão, a qual ele não via 20 anos, pensava ele que o seu irmão iria mandar matá-lo ou prejudicar o seu gado, a sua família, de alguma forma, iria lhe fazer mal. E diz a palavra que Jacó lutou com um homem, e a gente entende ser um anjo do Senhor, durante uma noite inteira. E até que Jacó disse para aquele homem, anjo: eu não te largo enquanto tu não me abençoares. E o homem, o anjo, tocou numa das juntas de Jacó, na sua coxa, e a partir daquele dia ele ficou marcado para sempre. Porque eu espero, que eu desejo, irmão, daqui nesses dias, nessas 12 semanas que Deus vier ministrar sobre nós, nossa vida seja marcada. Quem tem uma marca sobre o seu corpo aí? Levante a sua mão. Quem tem uma marca qualquer no seu corpo? Geralmente a gente tem marcas de machucado, né? Eles acham que tem uma marca aqui, uma cicatriz em cima da sobrancelha, que ela lembra exatamente como que foi aquele negócio, né? A gente lembra. Eu tenho uma cicatriz aqui na palma da minha mão, foram alguns pontos, 5 pontos, né? Eu fui lançado da escada onde minha mãe mora, até lá embaixo na porta de vidro, o vidro quebrou e caiu todo em cima de mim, cortou, graças a Deus, só a minha mão. Então você havia marcas no seu corpo, marcas que você olhando para elas, você se lembra de fatos e de situações das mais diversas. Queria que Deus marcasse a nossa vida nesses dias. Queria que Deus trouxesse uma convicção grande sobre o nosso coração, sobre a nossa vida. E algo que não simplesmente passe pela nossa vida, porque Jacó simplesmente não passou pelo vale de Jaboque, mas a sua vida foi marcada. Assim como a vida de Neemias, profeta do Senhor, também foi marcada. E Neemias foi marcado pela compaixão. Talvez até então ele não tivesse sentido algo tão forte, tão profundo na vida dele, como compaixão, mas ele viveu isso, ele sentiu isso. O que é compaixão? O que é compaixão? Compaixão é se colocar no lugar do outro. Compaixão é sentir a dor do outro. Compaixão é caminhar com o outro que esteja sofrendo, chorando, lamentando uma situação de perda, um prejuízo qualquer, um luto. Se compadecer, se colocar ao lado daquele que sofre, se compadecer, se colocar ao lado daquele que geme, é chorar junto com o outro, é amparar, é cuidar, é estar presente. Os amigos de Jó, os primeiros dias, tiveram compaixão dele, só se colocaram do lado dele e não falaram absolutamente nada, não abriram as suas bocas, mas permaneceram ali, do lado dele, não apenas vendo o seu sofrimento, mas sofrendo junto com ele também. Eles fizeram pastoreio, cuidaram, estiveram presentes.
percebidas pela gente. Jesus teve compaixão. Tem um texto muito interessante em Êxodo, capítulo de número 3, que o povo de Israel, o povo hebreu, quando escravo no Egito, começou a clamar ao Senhor. Seu sofrimento era muito grande. E o autor do Êxodo, seja Moisés ou qualquer outro, disse: Deus ouviu o clamor daquele povo. Deus viu o clamor e a súplica daquele povo. E Deus desceu para livrá-los das mãos dos seus opressores, das mãos daqueles que os oprimiam, que os angustiavam, que lhes traziam dor. O nosso Deus é o Deus que vê. Glória a Deus. O nosso Deus é o Deus que ouve. Ele ouve a oração, Ele ouve a tua súplica, Ele ouve o teu gemido. Sabe aquelas horas que a gente não consegue orar, a gente apenas geme? Deus está ouvindo o teu gemido. Deus ouviu o gemido de Ismael quando Agar colocou distante, longe, debaixo de uma árvore, e aí ele estava destinado a morrer de fome e sede no meio do deserto. Mas o menino, o rapaz, chorou, gemeu, e Deus ouviu o clamor daquele menino. Deus ouviu a aflição de Sara. Você tem um Deus que ouve. Você tem um Deus que te vê. Ele te vê, Ele te enxerga. Ele não passa despercebido. Você não passa despercebido aos olhos do Senhor, ao coração do Senhor, mas Ele te vê. Onde há um coração quebrantado, onde há uma vida gemendo, onde há alguém sofrendo, o Espírito do Senhor está lá, do lado, se comparecendo, confortando, cuidando, em nome de Jesus. Muitas vezes as pessoas não nos veem. Às vezes você está num lugar e as pessoas não te veem. Às vezes você está com uma roupa mais torrada, uma sandália de dedo, e vai num lugar, ninguém te vê. Às vezes você está no teu trabalho, dependendo do teu trabalho, ninguém te vê, ninguém te enxerga. Quantos já deram um bom dia aqui e não foram respondidos durante a sua mão? Quantos já cumprimentaram alguém e ficaram no vácuo porque ninguém respondeu, como se você tivesse passado pelo invisível? Quantas vezes a sociedade age assim, faz assim, e quantas vezes nós mesmos, às vezes passamos por alguém, mesmo vendo, mesmo olhando, não reconhecemos, não cumprimentamos, não enxergamos o outro. Um alto executivo, ele se propôs a fazer o seu mestrado ou doutorado numa grande universidade em São Paulo. E ele quis falar sobre essa invisibilidade social. Dependendo do que você é, do trabalho que você executa, você é invisível aos olhos dessa sociedade. E ele, para provar a sua tese, ele se vestiu de gari. E isso ele fez por mais ou menos 4 meses. Dava aula pela manhã na faculdade, na universidade. E na parte da tarde ele se vestia de gari. Se juntava aos outros garis e se fazia como um deles. E varria as ruas daquela universidade. Parava em frente à cantina e os restaurantes daquela universidade. Percorria os corredores das salas de aula e as pessoas não viam, não o reconheciam. Pela manhã ele era o professor, ele era o mestre. Na parte da tarde ele era o gari. Pela manhã o cumprimentavam, o saudavam, falavam com ele. Pela tarde não, ninguém o via. Se entrasse no elevador, o seu lugar não é aqui, o elevador de serviço, é para outro lugar. Se passasse por um dos seus colegas professores, as pessoas não o viam, não o cumprimentavam. Se passava pelos alunos, os alunos não vinham em busca de uma orientação, de uma direção, de um aconselhamento, nada, ninguém percebia. Até mesmo os garis que lá estavam, que sabiam do trabalho, tinham dificuldade de se relacionar com aquele homem. Porque diziam, ele não faz parte do nosso grupo. Ele se veste como a gente, mas não faz parte do nosso grupo. E na hora que ele pegava a marmita e começava a comer seu alimento, na marmita mesmo, que os outros garis faziam a mesma coisa, olhavam para ele e diziam, doutor, o que você está fazendo aqui? Vai para o restaurante, ele estava lá comendo a sua marmitinha junto com todos os demais.
Ele não conseguia ser reconhecido pelos garis, porque sabiam que ele era uma pessoa de um nível social mais alto. E no meio dos universitários, dos professores, dos funcionários da universidade, ele também não era visto por causa da roupa que ele utilizava. Meu irmão, não adianta você colocar uma roupa de gari, não adianta você comer na marmita, não adianta você tentar se esconder de Deus ou qualquer outra coisa. Ele te vê, aleluia. Glória a Deus. O Senhor te vê, aleluia. Você vai tentar se esconder atrás de alguma coisa, o Senhor te vê. Ele te vê, ele te ouve, ele vai em tua direção para providenciar o descanso, para providenciar o refrigério, para aliviar o teu jugo, para cuidar de você. Ele te vê, aleluia. Glória a Deus, ele te vê. Salmo de número 139 diz: se eu subir até o mais alto dos céus, ele vai estar. E se você pegar sua cama e descer ao mais baixo, até o nível mais baixo, até os abismos, ele vai estar. Ele te vê, ele te contempla. Aleluia. E sabe por que ele te vê? Sabe por que ele te contempla? Porque ele é compassivo. Porque ele é cheio de compaixão, porque ele é cheio de misericórdia. Porque o mais importante para Jesus é as pessoas. As pessoas são mais importantes do que tudo no ministério de Jesus. Glória a Deus. Jesus se importa com as pessoas, ele não se importa com as pedras do templo, ele não se importa com as paredes do templo, ele não se importa com o acolchoado do templo, ele não se importa com o templo do templo. Jesus se importa com as pessoas. E quando ele chegou na cidade de Jerusalém, quando ele entra naquela cidade, e quando ele começa a contemplar aquelas pessoas, ele se volta para elas e diz: são como ovelhas sem pastor, sem direção, sem alimento, sem proteção, sem cuidado. Ele olha para aquelas pessoas, ele vê o fardo delas, ele vê a dificuldade delas, e o que ele faz? Ele chora. Jesus chora diante de Jerusalém, Jesus se compadece diante de Jerusalém. Quantas vezes eu quis ajudar vocês, vocês não quiseram, vocês recuaram. Ele é cheio de amor. Compaixão é uma marca na vida e no ministério de Jesus. Porque não há compaixão sem amor, porque não há compaixão sem renúncia, porque não há compaixão sem entrega. E ele se entregou por nós. Ele não mediu esforços para se entregar por nós. Ele entregou seu próprio corpo para ser crucificado, triturado, por amor a cada um de nós. E tenha certeza que se ele tivesse que fazer isso tudo de novo, para salvar a mim e você, ele o faria. Que ele se compadece com você. Neemias foi um homem que se compadeceu. Neemias ouviu uma notícia ruim. Quantas vezes você ouve notícias ruins? Quantas vezes você ouve de uma família lutada? Quantas vezes você ouve de mais uma mãe que perdeu seu filho? Quantas vezes você ouve de um trabalhador que foi roubado e levaram todo o seu pagamento? Quantas vezes você ouve de alguém que recebeu um diagnóstico negativo, cruel? Quantas vezes você ouve notícias trágicas, difíceis? E qual é a nossa atitude diante disso? O que a gente faz? Talvez a gente ouve, percebe a situação, lamenta por um tempo e a vida continua. Para nós, para o outro também. É seu jeito. A vida é assim. É dessa forma. E se nós, como igreja, se a gente age assim, a gente perde com o Senhor. Neemias ouviu a voz de um dos seus irmãos, judeus que tinha vindo de Jerusalém. Jerusalém tinha sido totalmente destruída. E ele ouve que os seus irmãos estão em grande miséria e desprezo. Quantos hoje estão em grande miséria e desprezo? A gente perde as contas. Mas Neemias ouviu dos seus irmãos que havia grande miséria e desprezo. Neemias estava numa condição maravilhosa.
Versículo de número 4, se você tiver com a sua Bíblia aberta. Assentei. Neemias assentou. Não é apenas se sentar, é algo mais do que isso que o texto quer passar para a gente. O texto está querendo dizer, Neemias, ele falou tudo o que ele estava fazendo naqueles dias para focar nos seus irmãos. Neemias entendeu que aquilo era prioridade na vida dele. Ele falou tudo o que ele estava fazendo para atender os seus irmãos, para fazer algo em prol dos seus irmãos, para ser bênção na vida dos seus irmãos. Ele não apenas coloca isso como prioridade e foco na vida dele, como também ele chora. A gente vai passar um vídeo e não dá para passar não, né, família? Não dá. Mas é um vídeo do David Wilkerson, um pastor que já morreu. Talvez você mais antigo na igreja lembre-se do livro A Cruz e o Punhal. É um pastor que escreveu A Cruz e o Punhal e que tirou muitos jovens da vida desgraçada de alguns bairros dos Estados Unidos, algumas cidades dos Estados Unidos. E ele prega clamor pela angústia. E ele diz que não há choro na igreja. Muito entretenimento, mas não há choro na igreja. Não há mais um clamor para as crianças que se verem, não há mais um clamor para os jovens, não há mais um clamor para a igreja, não há mais choro. E é tremendo demais ouvir esse homem falar ali e entender ali o que ele está passando. É um clamor e uma angústia preciso se angustiar em nós nesses dias. Nós não conseguimos nos angustiar mais nada. Não podemos permitir com que a frieza desse tempo ocupe o nosso coração. Jesus falou assim: será quando eu voltar à terra, encontrarei ainda amor, encontrarei ainda fé, porque o amor de muitos se esfriará. É preciso não angustiar-se. Ele se angustiou no seu tempo. Ele chora, ele lamenta, ele jejua. E aí o texto bíblico diz assim: por alguns dias. Sabe quantos dias foram? Foi do mês de Quisleu até o mês de Nisan. No mínimo 5 meses. De novembro, dezembro até março, abril. E tem algumas pessoas que fazem uma contagem diferente, mas pelo menos, posso estar enganado, mas pelo menos 5 meses. Esse homem chorou, lamentou, orou ao Senhor, se assentou, colocou isso como foco, a ponto do rei perceber o seu semblante e perceber que havia algo de errado e equivocado, porque ele nunca se apresentava assim diante do rei. Porque a angústia e porque a compaixão marcou a vida desse homem. Se você é discípulo de Jesus, se você é cristão, o mesmo amor que estava em Cristo Jesus, Senhor, é derramado no teu coração. Você pode viver isso. Se você é discípulo, se você é do Senhor Jesus, essa mesma angústia pode começar a vir sobre o teu coração, sobre a tua vida, para que as coisas não passem mais desapercebidas. Por 5 meses ele clama ao Senhor, para que o Senhor usasse de maneira poderosa, e ele parece instrumento de Deus na vida dos seus irmãos. Mas nesse tempo nós estamos muito preocupados com a gente mesmo. Acho que a gente precisa voltar a ouvir o profeta Amós. A gente precisa ouvir de novo o profeta Ageu. A gente precisa ouvir de novo o profeta Isaías. A gente precisa ouvir de novo esses homens, para que o nosso Deus não seja o nosso ventre, para que o nosso Deus não seja o nosso íntimo apenas, a nossa vida apenas, as nossas particularidades apenas. Mas Neemias chora diante do Senhor e ele percebe que tudo aquilo que acontecia com o povo era consequência de pecado. E ele vai trazer
existe no ministério. Você intercedeu algumas coisas, mas caminhando ao lado de alguém, uma pessoa vinha e falava comigo a respeito dos seus problemas, das suas dificuldades. E eu simplesmente dizia para ela: o Senhor te abençoe, minha irmã, creia, isso vai dar tudo certo. Passaram 5 minutos, eu estava vendo essa irmã conversando com alguma outra pessoa que juntou um grupo e que estava orando e clamando a Deus pela vida dela de uma maneira diferente e cheio de compaixão. E eu percebi: isso me falta, essa sensibilidade, esse toque diferente, essa compaixão. O mundo é ausente de amor, o mundo é ausente de compaixão, mas você não, meu irmão, você não. Imagina uma igreja sem compaixão. Imagina uma pessoa, uma igreja que não dá atenção daqueles que sofrem. Imagina uma igreja que não assiste os que mais precisam dela. Imagina uma igreja onde há pessoas no seio dela que passam necessidade, que passam fome, porque nos sobra compaixão. Imagina uma igreja onde não há amparo, onde você não tem ninguém se amparar, onde você não é cuidado por ninguém, onde você não tem referência, não tem problema na tua dificuldade, onde você vai, com quem você fala, para quem você liga, a quem você pede ajuda. Uma igreja sem amparo, você não terá ninguém para pedir ajuda nem socorro. Imagina uma igreja sem compaixão, onde as pessoas estão perdidas dentro da própria igreja, dentro do próprio evangelho, estão desorientadas e caídas. Uma igreja sem compaixão, uma igreja sem foco, sem direção. Uma igreja sem compaixão, uma igreja que não se preocupa com nada. Igreja cada pagodinho, vamos empurrando com a barriga, uma hora dá certo. Igreja sem compaixão, igreja triunfalista. E como a gente ouviu hoje pela manhã, igreja sem cruz, ministério sem cruz, vida sem cruz. Igreja sem compaixão, a igreja sem comunhão. E o que mais a gente poderia falar? E o que mais a gente poderia ministrar? Saracuru, na igreja metodista em Saracuru é diferente. Você tem uma marca, e essa marca está no teu coração. Eu creio, essa marca está no teu peito, essa marca está no teu braço. É uma igreja cuja marca é a compaixão. É uma igreja cuja marca, aleluia, é o laço de amor, é a mão que estende, é a mão que abençoa. Fala para o seu irmão assim: você precisa de uma marca. Fala com ele com convicção: você precisa de uma marca, querido. Precisa de uma. E essa marca é a compaixão. Precisamos dessa marca, ela precisa estar no nosso coração, na nossa vida, de maneira que nada pode lhe apagá-la. Compaixão vem do coração de Deus, não vem de nós mesmos, vem do Senhor, vem do coração de Deus, vem do Pai. É o Pai que te toma, é o Pai que te marca, é o Pai que te chama para isso. Compaixão é algo que leva a gente ao encontro do outro, que aproxima a gente do outro, que quebra barreiras, que quebra dificuldades, que nos leva ao encontro do outro, que tem como base o amor não somente o amor de Deus. Compaixão restaura relacionamentos, reconstrói relacionamentos. Quem é cheio de compaixão abre o coração, abre a vida para o outro, porque ele se torna mais quebrantado, ele se torna mais humilde. Ele vive o drama do outro, se compadece com o outro e sofre com o outro. Uma vez eu orava por uma irmã Sirlene, lá no Parque Suécia. E a Sirlene participando de um dos cultos de igreja do lar. Ela estava muito angustiada. E no final a gente foi orar pela vida da Sirlene. E oramos por ela. E a intimidade ali, o clamor, foi tão intenso, tão bom. Eu comecei a sentir as mesmas coisas que ela estava vivendo e sentindo. Quanta angústia no seu coração, quanto gemido no seu coração, quanta tristeza dela tinha a alma, quanta opressão. E aquilo se arrastou por uma semana, talvez até mais. Era compaixão.
estava escondendo uma gravidez. Seu marido não era cristão ainda. Sua irmã, seus irmãos não podiam saber disso. E ela, como sendo uma jovem da igreja, estava sofrendo por aquilo. Mas depois da nossa oração, o nosso clamor naquele tempo de angústia, o Senhor assistiu e lhe deu coragem para que ela pudesse abrir o seu coração e revelar toda a verdade. Há pessoas que muitas vezes estão no nosso meio, estão sendo oprimidas. Há pessoas que estão no nosso meio, que muitas vezes só precisam de um abraço de alguém. Há pessoas que estão no nosso meio, precisam de uma palavra que edifica as suas vidas, que transforma as suas vidas. Jesus chamou a gente para abençoar e não para amaldiçoar. Jesus chamou a gente para fazer diferença nessa terra. E Ele está contando com a sua igreja, Ele está contando comigo, com você. Está contando com a gente, para que você faça a diferença. Não é só a gente sentir por um tempo, mas é preciso você se angustiar. Faltamos um tempo de angústia. Falta clamor que leva a gente a se angustiar, a sofrer junto com o outro, ter misericórdia no outro. Muitas meninas, muitas mulheres que estão na rua hoje se prostituindo, ainda que elas pudessem ter talvez uma outra opção de vida, elas são vítimas desse sistema miserável. Quantas mães colocam seus filhos para se prostituírem desde cedo? Muita gente que está pela rua, acima dos 40 anos de idade, e não tem ninguém para cuidar deles, é vítima desse sistema, da família que muitas vezes abandona, quando a pessoa começa a aparentar alguns problemas. Quanta gente hoje está sofrendo numa fila de hospital, ou de uma fila de transplante, de uma cirurgia, de um atendimento qualquer, porque não tem conhecido que possa colocar ele na frente do outro. Por isso padece por causa do sistema. Tinha um velhinho, e algumas vezes eu passei por lá e eu fiquei por lá. Um velhinho que exercia o seu ministério na fila do INSS, aí naquela rua paralela a Brigadeiro, ali no centro de Caxias. Eram 4 horas da manhã, aquilo lá já estava cheio de gente. Homens e mulheres, doentes, deficientes. Tinha um homem, todos os dias, de madrugada, ele ia para lá, com algumas garrafas de café. E ia desde o início da fila até o final, dando um cafezinho para cada uma daquelas pessoas, falando de Jesus para elas, mostrando Jesus para elas. Quem estaria disposto hoje a acordar 4 horas da manhã, você talvez aposentado, ir para uma fila de INSS para oferecer cafezinho do teu bolso e falar de Jesus para algumas pessoas que às vezes nem reconhecem isso, e que te insultam e que te maltratam, mas a compaixão fazer com que aquele homem estivesse lá, dia após dia. Ele faleceu, o cafezinho deixou de ser dado, mas muitas pessoas ali foram abençoadas pela vida daquele moço. Você tem condição de fazer diferença em Saracuruna. Você tem condição, meu irmão e minha irmã, de mostrar a face de Jesus para outras pessoas. Não é boa mensagem que vai trazer as pessoas para Jesus. Não é um bom louvor que vai trazer as pessoas para Jesus. Podemos até trazer algumas, mas o que traz pessoas para Jesus é o quanto você se interessa por elas, é o quanto você as ama, o quanto você está preocupado com elas. Se você está vindo aqui hoje pela primeira vez, essa mensagem você vai esquecê-la. Brevemente você vai esquecê-la. Talvez boa parte dela você não tenha entendido, mas o abraço que você recebeu aqui vai ficar para sempre na sua vida. O sorriso vai ficar marcado em você. A acolhida, um bom bate-papo, uma boa conversa, isso você vai guardar. Porque é isso que faz diferença
vida, mas que foram transformados pelo Senhor. Quem receberia na sua casa o corrupto Zaqueu, homem ladrão, corrupto, político, corrupto? O Senhor Jesus foi na casa dele, jantou com ele, manifestou misericórdia e compaixão, e ele, arrependido, disse: vou dar a metade dos meus bens e tudo que eu roubei vou devolver 4 vezes mais. Jesus declara: hoje houve salvação nessa casa, em nome de Jesus, queridos. Você não tem direito de estar separado de ninguém. Você não tem direito de deixar de falar com ninguém. Você não tem direito de se afastar de ninguém. Mas é teu dever abraçar, cuidar e abençoar cada um. Porque se você cuida, você vai ser cuidado. Se você age com misericórdia, você vai receber misericórdia. Se você ama, você vai ser amado. Se você honra, você vai ser honrado. Se você abençoa, você vai ser abençoado. Esse é o princípio de Deus, essa é a proposta de Deus. Deus vai mover o teu coração. Coisas novas vão acontecer na tua vida. Essa igreja não será conhecida pelo louvor abençoado que tem, pela ministração da palavra, pela excelente escola dominical, ou pelo maravilhoso ministério de intercessão que ela possui. Essa igreja precisa ser conhecida por uma primeira marca, e essa marca é a marca da compaixão. Ninguém mais ficará caído em Saracuruna sem que passe um metodista para poder abençoar a vida dele ou a vida dela. Se você é metodista em Saracuruna, se você passar, você vai ser canal de Deus para abençoar. Deus está te chamando para isso. Em nome de Jesus, vamos ficar em pé. Glória ao Senhor. O Espírito do Senhor quer marcar hoje a tua vida. E Ele quer te marcar com um amor que vem de Deus, amor incondicional de Deus. Para que você olhe para as outras pessoas, quando com ela, o Senhor olhar com compaixão. Deixa o Espírito de Deus trabalhar na sua vida agora. Em nome de Jesus. E se você crê que o Espírito Santo de Deus pode marcar a sua vida, você vem para orar. Se você crê